Boa noite, irmãos. É o costume. Graça e paz. Amém? Louvado seja Deus que estamos aqui para cultuar o nosso Deus e temos que dar graças a Ele por essa oportunidade que Ele nos concede. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 1 até o versículo 7. Hoje nós estamos encerrando a série de ensinos na IBD e pregações a respeito do advento, aquilo que as escrituras falaram ou falam a respeito do Messias, daquele que viria a nascer na plenitude dos tempos. E hoje nós estamos encerrando essa série de ensinos e mensagens. É importante que essas datas, que infelizmente se tornaram comerciais, a gente resgate o que de fato elas representam para nós. O nascimento de Jesus não é simplesmente um nascimento simples, mas é uma virada para nós, que andávamos perdidos, que estávamos mortos em delitos e pecados, e o nascimento de Jesus é um raiar de uma nova esperança. Que nós, então, nesses momentos em que possivelmente vamos nos reunir com os nossos familiares ou com aqueles que nós, por assim dizer, marcamos alguma coisa, que a gente não se esqueça que Cristo Jesus nasceu, que Ele adentrou o nosso tempo, que Ele andou nessa terra e que Ele pregou o Evangelho a nós. Isaías capítulo 9, dos versículos 1 até o versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria aos ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Nosso Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, como até aqui tem feito, te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor desvende os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da sua lei, em nome de Jesus, amém. O tema máximo de hoje, meus irmãos, das mensagens que nós pregamos, é a necessidade de um Salvador, nossa esperança. O pastor já nos trouxe a respeito do anúncio angelical, em Lucas 1, 26 a 38, o Lucas também nos trouxe um ensino muito oportuno a respeito do Messias. Foi muito oportuno o exemplo que o Lucas trouxe, falando do homem, pela pesquisa que ele fez, do homem mais rico hoje da terra, que é o Elon Musk, e a sua fortuna, dizendo para nós que uma hora ela pode acabar nos atendendo, se for o seu maior desejo ser atendido por alguém em que você deposita essa esperança. Mas a riqueza que o Senhor nos concede por meio de Jesus, ela não tem fim, ela deságua para a eternidade. E hoje, meus irmãos, essa mensagem da noite, eu gostaria de tratar a respeito da esperança, e fazer uma pergunta para nós, para que a gente pense, onde temos colocado a nossa esperança? Em muitos casos, a gente acaba se planejando com alguns fatores que a gente prospecta para a nossa vida. Temos esperança muitas vezes em que as coisas vão acontecer de maneira que a gente planejou e desejamos que elas aconteçam dessa forma.
E sabemos também que no meio do caminho, no percorrer dessa caminhada, alguns percalços podem ocorrer, mediante aos nossos planejamentos. Mas o que a gente tem percebido é que nós vivemos dias em que as pessoas colocam sua esperança no trabalho. Às vezes recebem uma promessa de que haverá algum aumento ou alguma mudança vai acontecer na empresa e que de alguma forma ela será atingida por aquilo. Então a pessoa começa a estabelecer planos, talvez por um aumento que ela possivelmente receberá, algum cargo que ela vai receber, e isso vai lhe trazer alguns ganhos a mais. Então ela começa a prospectar algumas coisas para a sua vida, e de alguma forma ela deposita a esperança nas mudanças que foram prospectadas no seu lugar de trabalho. Diante desse cenário, muitos podem depositar então a esperança nessas coisas, outros depositam esperança em pessoas, colocando sobre pessoas que elas agora, na posição em que estão, vão resolver os problemas, vão, colocando algumas situações na sua vida, vão trazer algum tipo de ganho para nós. Nós vivemos dias, meus irmãos, também em que as pessoas têm investido, por exemplo, em condomínios. E qual a esperança das pessoas em construir condomínios? Promover segurança. Um ambiente em que as pessoas se sintam bem, um ambiente em que as crianças podem brincar sem o perigo de serem atingidas por alguma bala perdida, ou estar na presença de pessoas que podem trazer algum mal a ela. Temos esperança em algumas questões que acontecem em nossos dias. Mas outra pergunta, meus irmãos, a gente pode fazer também: quem é a nossa esperança? Será o dinheiro ou alguma pessoa? É o seu filho em que você deposita a sua esperança? Às vezes você pode pensar: eu não consegui coordenar bem a minha vida, mas eu acredito que o meu filho vai ser melhor do que eu, e ele vai trazer esperança para a nossa família. E o seu filho carrega esse estigma sobre ele. Quem é a nossa esperança? Quantas vezes a sua e a minha esperança foi solapada, foi açoitada pelas circunstâncias da vida? Quantas vezes eu e você nos decepcionamos por depositar nossa esperança em pessoas ou em coisas, e essas coisas ou pessoas não atenderam às nossas expectativas, e a nossa esperança ruiu, ela simplesmente acabou. A gente se viu perdido, porque o que nós prospectamos, o que projetamos, o que planejamos, não aconteceu como nós quisemos. Segundo o dito popular, muitas pessoas falam que a esperança é a última que morre, ou seja, se a esperança morrer, então acaba-se a vida. E quantas pessoas, meus irmãos, têm se suicidado em nossos dias? Quantas pessoas têm tirado suas vidas? Quantas pessoas têm se afundado em aflição, em desespero, em escuridão, em trevas, justamente porque a esperança em que ela tinha no seu coração morreu. Quando a gente volta-se para Deus, a gente olha para esse texto, uma pergunta que eu posso fazer aqui para nós de maneira racional: você seria capaz de colocar a sua esperança em uma criança, em um bebê que acabou de nascer? Você seria capaz de depositar toda a sua vida em uma criança que acabou de nascer e que está ali nos seus braços, indefesa? Precisa de você para para todas as coisas. Ela é uma pessoa totalmente dependente. Ela está ali numa situação indefesa. É uma criança frágil. Pois bem, meus irmãos, a esperança veio a esse mundo de uma forma vulnerável. Nasceu como uma criança. Se mostrou a esse mundo em fraqueza. Não porque tinha alguma enfermidade nela, mas porque era uma criança indefesa. Você que teve seu filho, você que coloca uma criança em seus braços, você pode perceber que a criança ela é indefesa, ela precisa de você para tudo. Ela não consegue andar, ela não consegue falar ainda, ela precisa que você identifique nos seus sinais que ela está com fome, que ela precisa ser trocada, que ela precisa receber algo para ela viver, para ela sobreviver.
E foi dessa forma que o Senhor Deus escolheu para que a esperança viesse a esse mundo. E a esperança, meus irmãos, ele estava ali, na estribaria, na manjedoura, uma criança. Mas como a gente pode ter esperança em um simples bebê? O que uma criança que acabou de nascer pode fazer para nós? O que aquela criança tem de tão especial ao ponto de ser alguém em que a gente pode depositar toda a nossa confiança? Tudo que somos, tudo que temos, podemos colocar aos pés daquela criança, de maneira que nós não vamos ser decepcionados, como muitas vezes somos, pelas pessoas ou pelas coisas em que depositamos nossa esperança desse lado da eternidade. O texto que nós lemos, meus irmãos, começa nos dizendo que havia uma terra que estava aflita e em plena escuridão, um lugar que o próprio Deus colocou em desprezo. O Senhor Deus transformou esse lugar em desprezível. Esse lugar que Deus tornou desprezível é a terra de Zebulon e Naftali. Essas duas tribos, meus irmãos, estavam situadas nas fronteiras a nordeste da Galileia e a oeste do Rio Jordão. E essas tribos, mais tarde, seriam arrazoadas pela Assíria. Os israelitas que viviam nessas regiões foram os primeiros a serem levados cativos pela ofensiva da Assíria, por volta do ano 732 a.C. E a existência como nação, por assim dizer, acabou por volta do ano 722 a.C. Isso porque quando a Assíria invade Israel, eles levam muitos israelitas para regiões assírias e eles trazem assírios para povoar as regiões israelitas. E houve misturas de povos. Tanto é, meus irmãos, que uma das cidades que os assírios tomou foi Samaria. E os habitantes dessa cidade não passaram a ser não reconhecidos mais como judeus por a raça, se assim a gente pode dizer. A aflição, a escuridão e o desprezo não se dá somente pelo fato de que aquelas tribos foram levados cativos, mas o cativeiro revela algo muito mais profundo na vida daquele povo. A palavra aflição nesse texto exprime a ideia de sofrimento e desespero. Já a escuridão traz a ideia de ausência de esperança e sensação de que o mal está prevalecendo. E a palavra desprezo nesse texto traz a ideia de algo que tinha valor e que agora não tem mais valor, algo que foi tomado pela insignificância. Você já viveu cenários em sua vida em que tudo que você faz, todas as ações que você toma, parece que as coisas só tendem de ir de mal a pior. Você não consegue encontrar solução para as coisas que você vive. O povo estaria nesse cenário ao serem levados cativos pela Assíria. Essas três palavras, escuridão, aflição e desprezo, retratam, meus irmãos, a maneira como o povo desejou viver. Isso porque, como está escrito lá em 2 Reis 18:12, diz assim: isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas quebraram a sua aliança, a saber, tudo que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado, não ouviram, nem o fizeram. Israel deixou Deus e quebrou a aliança, por isso entraram na profunda aflição, escuridão e desprezo, justamente porque a presença de Deus que estava no meio do povo, agora é retirada, justamente porque quebraram a aliança, e não deram atenção aos mandamentos do Senhor. Oséias capítulo 4, versículo 17 diz: Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Esse texto de Oséias coloca Efraim como foco, porque Efraim é a tribo mais numerosa das tribos do norte.
E aqui Efraim está representando todas as tribos de Israel do norte. Então quando a gente lê nesse texto de Oséias, é o Senhor removendo a sua graça limitadora e entregando o povo aos seus próprios anseios, ao seu próprio coração. A aflição, desprezo e escuridão são realidade na vida do povo, porque Deus remove a sua graça limitadora e entrega ao povo aos seus desejos, aos seus anseios, às suas vontades. É o que a gente vê em Romanos capítulo 1, o juízo do Senhor em curso, pelo fato de que o Senhor entrega ao povo, por rejeitar a sua lei, por rejeitar Cristo, por transformar as coisas criadas em Deus, o Senhor entrega ao povo para andar segundo a sua própria vontade. É como se o povo voltasse para dentro de si mesmo e vivesse segundo os anseios do seu coração. Já que Israel, já que as tribos do norte desejam viver dessa forma, já que não dão atenção à minha lei, já que não vivem segundo os meus mandamentos, então eu entregarei eles aos seus próprios anseios. Um retrato triste também é que Israel foi governado por reis infiéis, cuja administração não levava em consideração a lei de Deus, onde a injustiça tomava os lugares de justiça, onde o conhecimento do Senhor não era buscado, e a nação então se imergiu em um profundo desespero. O que fazer então para esse cenário mudar? Quando nós lemos Efésios capítulo 2, os versos 1 a 3, que o Lucas nos trouxe nessa manhã, é um retrato das nossas vidas. Estávamos mortos em delitos e pecados, o Senhor permitiu com que a gente andasse segundo a vontade do nosso coração, vivíamos segundo o curso do Deus desta era, vivíamos sob a influência do príncipe das trevas. E o que poderíamos fazer para sair dessa escuridão, dessas trevas, desse cenário de desespero e de aflição, onde a nossa esperança, por mais que tentássemos colocar em coisas, elas ruíam, elas eram demolidas, elas eram solapadas, não ia para frente. Alguém precisava fazer algo para mudar esse cenário, era preciso alguém reto vir, era necessário que uma lei fosse dada e que essa lei seja inerrante e infalível, alguém que de fato trouxesse a luz, porque tudo que aquele povo faria para tentar trazer esperança para o seu viver, não daria razão, não traria sentido, e tudo que a gente fazia, tudo que a gente viesse a fazer longe de Deus, não traria razão e não traria sentido. Mas a palavra de Deus não para por aí. Isaías profetizando diz que nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Que esperança Israel poderia encontrar neles mesmos, agora depois que fossem levados cativos? Por causa da desobediência, por causa do abandono ao Senhor, por causa da quebra da aliança, eles seriam levados cativos. Era isso que Israel queria no profundo. Meus irmãos, o Senhor trabalha na causa raiz, o Senhor não trata simplesmente algo que está aqui na ponta. Tudo que Israel queria nas suas ações em não obedecer a Deus, era se igualar às nações. E Deus permitiu que eles vivessem segundo o que queriam. Porém, meus irmãos, esse Deus que foi abandonado, esse Deus que foi rejeitado, esse Deus a quem o povo quebrou a aliança, promete um raiar de um novo dia. Nos primeiros dias, então, houve densa escuridão, mas nos últimos dias haverá luz. O fato do Senhor remover a escuridão com a luz, reverbera no fato de que o problema da aflição, da escuridão e do desprezo, não podem ser resolvidos com ações humanas. As trevas em que o povo passou a andar era tão densa, que todo movimento, que toda ação que eles poderiam fazer, só iria revelar em sofrimento, em incertezas e em dores, justamente porque a presença divina, a graça limitadora do Senhor, não conduzia mais o povo, não colocava mais boia nas ações do povo. Essas densas trevas
É um retrato de uma vida espiritual plenamente em desolação, em assolação, por conta do pecado. Por isso, meus irmãos, é preciso que haja resgate. É preciso que a luz verdadeira brilhe, ilumine e dissipe as densas trevas que o pecado causou e que o povo desejou. A luz profetizada por Isaías, que o povo que andava em trevas e que habitava na região da sombra da morte viram, não é fruto das boas ações, não é porque agora eles começaram a caminhar de maneira correta. Alguém chegou ali. As ações do povo que anda em trevas e que habita na sombra da morte só trouxe escuridão. A chegada da luz retrata o quão absoluta era as trevas que aquele povo se encontrava. Não adianta mudar o ambiente, não adianta construir lugares seguros, não adianta os ganhos aumentarem, não adianta termos governantes que propõem mudanças em leis, não adianta, as trevas, a escuridão ainda permanecem. Como essas coisas serão resolvidas? Como a luz no fim do túnel vai brilhar? O andar em trevas e a vida na região da sombra da morte retrata, meus irmãos, a vida longe de Deus, a ausência da presença divina, a falta do temor ao Senhor. Andávamos em trevas, mortos em delitos e pecados, mas o surgir da luz retrata a intervenção divina. Mais uma vez é o Senhor vindo ao povo, não é o povo indo ao Senhor, é o eterno invadindo a temporalidade mais uma vez, em resgate daqueles que não sabem o que estão fazendo com a própria vida. Os pecados e rebelião de Israel não são capazes de fazer frente à manifestação divina. A escuridão em que eu e você vivíamos antes de Cristo não fazem páreo à luz divina de Cristo Jesus. E a luz profetizada por Isaías é Cristo, Filho de Deus. O ambiente que Isaías está profetizando, meus irmãos, é de incertezas. Se você ler Isaías capítulo 6, você vai ver que depois que ele teve a visão do trono da glória de Deus, ele mesmo disse que vivia em meio a um povo de lábios impuros, e ele mesmo era alguém de impuros lábios. Isaías temeu por sua própria vida. Então o ambiente da sua profecia é um ambiente de incertezas, que não traz a ele, olhando racionalmente, esperança, mas a profecia de Isaías o leva para um momento real e concreto. Isaías está vislumbrando, meus irmãos, um raiar de uma nova esperança. E é interessante notar que Isaías, em sua profecia, não usa palavras no futuro. Ele não está dizendo que o povo vai ver uma luz, ele está dizendo que o povo viu uma luz. E na teologia a gente chama isso de perfeito profético. É algo que ele está profetizando que vai acontecer no futuro, mas é como se ele já estivesse presenciando naqueles dias em que ele está profetizando. E essa esperança e essa profecia que Isaías, meus irmãos, ele está dizendo aqui, se cumpre no texto que o pastor leu aqui no início, no culto. Mateus capítulo 4, os versículos 15 e 16 diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E é interessante porque quando Jesus fica sabendo que João Batista, ele está preso, então ele se dirige a essa região, e Jesus, ao chegar nessa região, ele começa a pregar as boas novas do reino, reverberando também a mensagem que João Batista pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A luz que é Cristo aponta para uma nova vida, onde necessariamente ela passa pelo arrependimento, um reconhecimento da nossa plena incapacidade de sair dessas densas trevas, desse momento de aflição, desse ambiente de desesperança. É o Senhor convidando povos que estavam em densas trevas, agora para a luz, para uma nova vida. Esse arrependimento conduz a todos aqueles que ouvirem o convite do arrependimento a uma nova vida, a uma vida no reino, a sair de fato
desse ambiente de trevas e a viver na vida do reino. O texto continua, meus irmãos, dos versículos 3 a 5, Isaías mostra para nós o resultado da manifestação de Deus que se dará por meio do Messias e vai reverberar em grande alegria. Se antes da luz havia sequidão, havia tristeza, havia incerteza e desesperança, agora com a luz, Isaías nos diz que há abundância. A multiplicação do povo, que o texto nos diz aí no versículo 3, tu, Senhor, tens multiplicado este povo. Essa multiplicação do povo não se dá apenas em quantidade, mas também, meus irmãos, aponta para um povo que possui uma única fé, aponta para um povo que tem a fé em um único lugar, e esse povo vive unido sob a soberania divina. E quando nós olhamos para o texto de Paulo em Efésios, capítulo 2, dos versos 11 a 22, ali a gente é apresentado ao fato de que Deus em Cristo Jesus, de dois povos, Deus está unindo esse povo em um só, fazendo desse povo a sua igreja, a sua habitação. Gentios e judeus, que outrora viviam em ambiente de hostilidade, esse muro da inimizade é quebrado, e desses dois povos o Senhor tem feito um único povo, do qual eu e você fazemos parte. O Senhor também está concedendo alegria ao seu povo, e Isaías usa figuras cotidianas da vida do povo. Ele usa o tempo da colheita e a repartição dos despojos. Aquele que trabalha arduamente, meus irmãos, na semeadura no campo, quando chega o tempo da colheita, ele vê que o seu campo está florescendo e que os frutos estão bons. Há grande alegria no seu tempo de colheita. E a repartição dos despojos aponta para o fato de que simplesmente o povo foi para a guerra e agora retornou vitorioso, então tem despojos para repartir com os demais, retratando também o tempo de generosidade. E a alegria citada por Isaías aqui nesse texto, ela não pode ser vivida simplesmente baseada em coisas materiais, ela só pode ser vivida diante de Deus. Por isso que essa alegria ela é real e ela é abundante, porque Isaías está dizendo que o povo vai viver essa alegria diante de Deus. Então não tem a ver com aumentar os ganhos, não tem a ver em habitar em um lugar seguro, não tem a ver em ter uma vida simplesmente estabelecida desse lado da eternidade, tem a ver em estar diante de Deus, em viver diante de Deus. E essa vida diante de Deus confere plena alegria ao povo, e não nas coisas que Deus pode dar. O regozijo se dá pelo fato de que também Deus desfez tudo aquilo que era usado para causar opressão na vida do povo. O texto diz que o Senhor quebrou o jugo que pesava sobre eles. E o jugo, meus irmãos, é uma peça de madeira que eram colocadas sobre os animais para os prenderem juntos, para que eles trabalhassem em conjunto. E o jugo que o profeta está usando aqui, nada mais é do que o peso que o governo assírio, do que colocaria sobre o povo. O povo em cativeiro estaria sob jugo da nação inimiga, e seria um jugo pesado. O jugo que nós tínhamos, meus irmãos, era colocado pelo mal, pelo inimigo de nossas almas, e nós andávamos sobre esse peso. Só que esse jugo, ele é pesado, mas a gente não se dava conta porque Satanás, meus irmãos, aguçava os desejos da nossa carne, e nós gostávamos disso, porque não tínhamos acesso à luz. E o texto diz que esse jugo e essa opressão, os instrumentos usados para oprimir o povo, não seria mais real. Isaías, em sua profecia, também faz alusão a eventos históricos, quando ele cita a vitória sobre os midianitas, e possivelmente ele está se remetendo ao tempo de Gideão, lá em Juízes capítulo 6. E você deve se lembrar, meus irmãos, que quando Deus escolhe Gideão para lutar contra os midianitas, no começo da seleção do exército que acompanharia Gideão, começou-se com 32 mil homens, para lutar contra o exército de 135 mil homens, que eram os midianitas. Desses 32 mil, o Senhor fez sobrar 300 homens. 300 homens. Como vamos vencer uma guerra com 300 homens, se 135 mil homens
vão lutar contra nós. A vitória, meus irmãos, que Deus deu a Gideão e aos seus combatentes, mostrou para eles que na fraqueza há força, porque de fato a força não está na questão bélica de Israel, a força está no Senhor dos exércitos, a força está no Senhor. Em outras palavras, na fraqueza do exército, na pequenez do exército, o poder de Deus faz a diferença. E Isaías está fazendo uso desse momento na vida do povo de Israel, para dizer ao povo, que aquilo que ele está profetizando é plenamente viável, e pode acontecer porque o poder pertence ao Senhor, e não a reis, e não a Assíria, e não àqueles que estão levando o povo cativos. Isaías em sua profecia diz como se dará o fim da opressão, e Deus não vai acabar com a opressão causando mais opressão, trazendo mais guerras. O uso por Isaías da bota e da roupa que retrata todos os aparatos usados em guerra, as botas usadas pelos guerreiros não seriam mais usadas, e as camisas que os combatentes usavam, sejam eles vencedores ou os vencidos, só serviriam para alimentar o fogo. Isaías está apontando para um tempo de plena paz. E até aqui, meus irmãos, estamos vendo que Deus vai libertar o seu povo da opressão, e Ele faz isso levando a guerra ao termo final. Mas como isso será concretizado? Como a guerra acabará? Como o instrumento de opressão chegará ao fim? Como as trevas, a escuridão e o tempo do desprezo terminará? O versículo 6, meus irmãos, elucida tudo isso. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O fim da opressão e da guerra está na vinda de uma pessoa, na vinda de uma criança. O que Deus fala não fica apenas no campo das ideias. O fim da opressão e da guerra e o tempo da plena liberdade e da paz reside na encarnação de uma criança, de um bebê, de um menino. A nação está no momento, vai passar por momentos de turbulência, está no momento de turbulência. Israel vivia tempo de uma monarquia, de reis ruins. Israel, meus irmãos, foi levado cativo no governo de Oséias, no tempo do governo de Ezequias, quando ele era rei de Judá. E Oséias foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se você pega a região sul, a região de Judá, capítulos atrás, Acás era rei, no tempo em que Isaías está profetizando. E Acás, ele se une à Síria para não ser capturado pela Síria, por assim dizer. E Isaías foi até a ele, falando para que ele confiasse no Senhor, para que ele não fizesse aliança, e ele não deu valor àquilo que Isaías, por intermédio de Deus, falou a ele. E isso, meus irmãos, só mostra para nós que reis não podem resolver os nossos problemas, homens não podem trazer esperança que nós precisamos. A profecia de Isaías destaca que esse menino, que tem um governo sobre os seus ombros, ele nasceu. E esse ponto é importante porque destaca que esse governante que possui os atributos divinos, ele também é um rei humano, justamente porque ele está fazendo uso de algo muito essencial para nós, que é o nascimento. O rei esperado não é apenas plenamente Deus, mas ele também é plenamente homem. Em grande parte, quando se ocorre o nascimento de uma criança, meus irmãos, somos tomados de profunda alegria, há festejo. E Jesus, meus irmãos, nasceu. De fato, nós sabemos que o Senhor tem poder para destruir qualquer exército. Uma só palavra do nosso Deus coloca um ponto final em todas as coisas, em todas as guerras, em todo tipo de corrupção, em todo tipo de injustiça. Uma só palavra do Senhor coloca tudo isso por terra. Mas como o Senhor escolheu fazer vir esperança em um ambiente de opressão, de desprezo,
de trevas, de escuridão, através de uma criança. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: portanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz o filho, e lhe chamará Emanuel. Esse menino que nasceu é o ponto alto da revelação de Deus, é a última palavra de Deus para nós. O seu nascimento, a sua vinda, é a boa nova que o anjo anunciou para os pastores que estavam ali guardando os rebanhos na vigília da noite. Lucas capítulo 2, os versos 10 a 14 diz assim: o anjo porém lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Esse menino que nasceu, meus irmãos, ele veio para reinar. Ele tem atributos que os outros reis não tiveram, mostrando assim que o seu governo será de retidão, será de justiça e de verdade. Os reis que governaram Israel não pôde tirar o povo da escuridão, não pôde remover o povo das trevas, não pôde trazer ao povo a libertação da opressão. Os reis não se voltaram ao Senhor como deveriam se voltar, não deram a devida atenção à lei de Deus, não obedeceram à lei de Deus. Mas o nascimento desse menino, o nascimento dessa criança, aponta para o fato de que a presença do Eterno, a presença de Deus estaria no meio do povo novamente. E esse menino que nasceu, que possui o governo sobre os seus ombros, o texto diz que ele é maravilhoso conselheiro, em contraste com os demais reis, que governou o povo sem sabedoria. Por exemplo, Acaz, que ao invés de confiar em Deus, preferiu se unir à Assíria, para não ser capturado, para não ser levado cativo, mas mais tarde as tribos do sul seriam levados cativos. Esse menino que nasceu, e que cresceu cheio de graça e de verdade, ele possui maravilhosos conselhos. O seu conselho não se restringe apenas ao aspecto humano, os seus conselhos vão além dessa vida, desse lado da eternidade. Esse maravilhoso conselheiro possui conselhos que não se coaduna com o politicamente correto. Não pensa você que o maravilhoso conselheiro lhe dará conselhos para afagar o seu ego, para dar tapa nas suas costas. Muito pelo contrário, esse maravilhoso conselheiro confrontará eu e você com o Evangelho. Esse maravilhoso conselheiro não nos deixará como nós estamos. A sua palavra é como o sabão do lavandeiro, que vai remover as chagas de nossa vida, que removerá a escuridão do nosso coração, que nos tirará das trevas densas que andávamos. Os conselhos desse maravilhoso conselheiro apontam para a vida eterna. E tudo que o povo desse presente século quer não é a vida eterna, infelizmente. Esse menino que nasceu e que tem os governos sobre os seus ombros, além de maravilhoso conselheiro, ele também é Deus forte. Sobre esse menino que nasceu está o poder de Deus, ele é plenamente Deus. E esse poder é tão grandioso, é tão magnífico, é tão infinito, que ele suportou na sua própria carne, na sua própria vida, todo tipo de mal. Isaías, lá no capítulo 53, vai nos dizer que ele não tinha boa aparência nem formosura. Não havia beleza nesse menino que nasceu e que cresceu que nos agradasse. O texto diz que ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O texto diz que ele é homem de dores e sabe o que é padecer.
O texto diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Esse menino que nasceu, esse filho que foi dado a nós, e que cresceu cheio de graça e de verdade, Ele foi traspassado por causa das minhas e das suas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas eu e você fomos sarados. O que deveria cair sobre nós, caiu sobre Ele. Foi desviado para Ele. O Senhor fez cair sobre Ele. O texto de Isaías diz que agradou o Senhor moer o seu filho na cruz. Mas o texto diz, meus irmãos, que Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A profecia de Isaías continua dizendo que Ele é o Pai da eternidade. Significa dizer que esse Pai cuidará do seu povo com amor incondicional. Esse amor que levou Ele na cruz, esse amor que levou a Ele a derramar todo o seu sangue na cruz do Calvário. Amor esse, meus irmãos, que em um determinado momento de sua vida Ele ora ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esta hora, mas que seja feita a sua vontade. Esse amor que se curva à vontade do Pai. Esse amor, meus irmãos, que recebe toda a ira divina na cruz do Calvário. Ele é o Pai da eternidade. Ele cuidará do seu povo para sempre. E Ele é o príncipe da paz. O governo do Emanuel, que será estabelecido, haverá paz para sempre. Essa paz se inicia aqui e agora. Uma vez que esse príncipe da paz promoveu paz entre eu e Deus, entre você e Deus. Estávamos em um ambiente de inimizade, vivíamos como inimigos de Deus, e esse príncipe da paz, ao adentrar esse mundo, essa criança que foi colocada naquela manjedoura, esse bebê que estava ali indefeso, que precisava de todos os cuidados necessários para crescer, e que cresceu e que pregou o evangelho, e que morreu na cruz e que ressuscitou, esse príncipe da paz promove paz entre nós e Deus, reconciliou-nos com Deus, removeu a inimizade que havia entre nós e Deus, e agora nós, tendo paz com Deus, passamos também a ter paz uns com os outros. Essa paz também aponta para a segunda vinda do Messias, que é quando ocorrerá a consumação do reino. É dessa forma que o Senhor escolheu para que a esperança viesse, para que terminasse o tempo de trevas, de escuridão, de incertezas e de dores e de guerras. É através de uma criança, é através de um menino. O texto termina no versículo 7 dizendo que esse menino que nasceu, esse menino que foi nos dado, que tem um governo sobre os seus ombros, Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre todo o trono, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Esse menino que nasceu e que foi nos dado, ele tem um governo sobre os seus ombros, ele é o descendente de Davi e o legítimo herdeiro do trono. Cristo Jesus, o Messias de Deus, estabelecerá para sempre o reino de Deus e todos os seus inimigos serão subjugados para sempre. Esse reino do qual vivemos, a tensão do já, mas ainda não, ele é firmado com juízo e com justiça. Se vivemos dias de profunda corrupção, de profundo roubo, onde não é levado em consideração o direito do órfão e da viúva, onde a riqueza é solapada e é usada para fazer males, o reino desse menino que tem um governo sobre os seus ombros, é de justiça, é de verdade e é de paz. Não há verdade subjetiva nesse reino, é verdade absoluta, é as escrituras sagradas. Nesse reino não há a minha e sua verdade, não há minhas regras e nem suas regras, há a verdade desse menino que nasceu e desse filho que foi nos dado. Em seu reino haverá paz sem fim, não haverá mais guerras, não haverá mais dores, não haverá mais sofrimento. Ainda desse lado da eternidade passamos por essas coisas, mas somos apontados para o futuro, em que toda lágrima dos nossos olhos serão enxugadas,
em que receberemos um corpo glorificado quando os nossos olhos se fecharem aqui e quando Ele voltar para levar a sua igreja para si. Ainda que vivamos, meus irmãos, coisas desse lado da eternidade que nos causem dor, esse mundo caminha para a consumação desse reino. Não haverá sucessor para Cristo. Ele assumiu o reino para nunca mais sair de lá. Ele reina com poder e grande glória para nunca mais sair de lá. Ele é o Rei da glória, aquele que em fraqueza se entregou pelos seus, aquele que foi erguido na cruz, o Rei que morreu ensanguentado naquele madeiro, e que foi exposto como escárnio, como espetáculo para o mundo. Hoje Ele está sentado no trono do universo. Ele, meus irmãos, removeu as trevas, as densas trevas que eu e você caminhávamos. Vivíamos sob a direção do príncipe das trevas, e Ele adentrou e invadiu esse tempo, removendo e dissipando as trevas, a escuridão que havia no meu e no seu coração. Se hoje temos vida e ansiamos por vida eterna, se hoje somos apontados para um futuro glorioso, porque Ele prometeu a nós, Ele vai voltar. Ele nasceu, meus irmãos, indefeso. A esperança real foi depositada em uma criança que esteve naquela manjedoura. A esperança estava lá. Ele foi anunciado por anjos. Imagine a cena, depois que é anunciado que o menino, que o Messias nasceu, uma miríade de anjos apareceu ali. O exército celestial adentrou ao nosso tempo, para arrebatar, meus irmãos, das trevas, homens e mulheres, povos e raças, das mãos do mal, das densas trevas que caminhavam, mostrando para nós que não teríamos como sair dessas densas trevas. Essa criança que nasceu e que o governo repousava sobre os seus ombros, veio ao meu e ao seu resgate. Antes da fundação do mundo, a minha sua redenção já foi planejada e ela foi executada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o nascimento do menino aponta para um futuro glorioso, para um momento, meus irmãos, para uma eternidade onde haverá paz sem fim. E o versículo 7 termina dizendo que todas essas coisas se cumprirá, porque o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Não é palavra de rei humano, não é palavra de presidente, não é palavra de reis e rainhas, não é palavra de primeiro-ministro, não é palavra de chefe de empresa, não é palavra do homem mais rico da terra, é a palavra do Senhor dos Exércitos, é a palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O zelo do Senhor fará isso. Todas as palavras que o Senhor disse, desde Gênesis a Apocalipse, Ele mesmo diz que cumprirá. Nenhuma de suas palavras cairá por terra, todas elas se cumprirão, inclusive essa que ele profetizou por meio de Isaías. Se cumprirá, já aconteceu e está em curso, e nós aguardamos a vinda do Messias, aonde o reino será consumado e haverá paz sem fim. A esperança, meus irmãos, aonde você tem colocado a sua esperança? Quem é a sua esperança? Se você já foi decepcionado, se você já teve a sua esperança solapada pelas circunstâncias da vida, eu encorajo você a remover a sua esperança desse presente século. Coloque a sua esperança nesse menino que nasceu, nesse filho que foi dado. As trevas, a escuridão, as dores e as incertezas, elas só têm fim em uma pessoa, é Cristo. Não é no trabalho, não são nos seus ganhos, não é nas pessoas, é em Cristo, nessa criança que foi colocada naquela manjedoura, porque não havia lugar nos lugares, não havia lugar nos hotéis daqueles dias. Ele nasceu em humildade, em fraqueza. Ele se fez homem, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devesse se apegar, ele se mostrou a nós em figura humana, serviu a nós. Há muita dor e há muito sofrimento desse lado da eternidade, muito porque as pessoas rejeitam esse menino que nasceu, e esse filho que foi dado.
Esse homem que cresceu e que pregou o Evangelho, e que é plenamente homem, que é plenamente Deus. No trono do universo hoje, meus irmãos, está sentado um homem plenamente divino, que está conduzindo todas as coisas para consumar o seu reino. Por isso eu termino concluindo, meus irmãos, dizendo: não viva de si para si mesmo. Enquanto Israel viveu dessa forma, enquanto Israel adentrou para dentro de si, enquanto o povo adentrou para dentro de si, eles viveram em densas trevas. Que nós não sejamos então como Narciso, que segundo a história morreu porque percebeu que não poderia tocar ou possuir a própria imagem, e ele se joga na água, em que ele ficou ali paralisado olhando a sua imagem. E ele se joga na água porque ele queria a sua imagem, porque ele se achava muito belo. E diz a história que ele morreu afogado ali quando ele se jogou na fonte. Em outras palavras, viver de si para si mesmo é viver contemplando a própria imagem. É você se banquetear com algo irreal, enquanto o Senhor está dizendo para você, enquanto o Senhor por meio de Cristo está te ofertando algo real. Viver de si para si mesmo é viver como Narciso, admirando uma imagem, usufruindo de uma imagem, enquanto Cristo está oferecendo para mim e para você algo real, algo verdadeiro, algo concreto. A esperança, meus irmãos, está nesse menino, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você quer parar de viver, se você quer deixar de viver em densas trevas, se você quer ter a sua esperança sustentada, você precisa colocar nesse menino que nasceu, nesse filho que foi nos dado. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte. Não há outro, não há outro. Vamos orar? Nosso Deus, louvamos ao Senhor pela viva esperança que temos em Cristo Jesus.